Bom, meus amigos, após essa introdução, em que falamos que a atividade da administração pública é o exercício de contenção do poder, está dentro do ramo do direito público, dessa ciência específica que tem poder coercitivo sobre as nossas vidas, vamos organizar as ideias para caracterizar o direito administrativo. E essa caracterização ocorre a partir do regime jurídico administrativo. O regime jurídico administrativo é, é a soma dos elementos que trazem a face, trazem a identidade do direito administrativo. Ou seja, são uma série de características que conformam o direito administrativo. Basicamente, essas características estão estabelecidas dentro das regras, dos poderes e dos princípios que o direito administrativo tem para limitar a nossa atuação. Devo lembrar aqui que a ideia de restrição da atuação do particular, ela está definida conforme a nossa Constituição, eu já falei no artigo 5º, inciso 2, na lei. Tá? Os atos normativos precisam estar de acordo com a lei, conforme o caput do artigo 37 da Constituição, que é o princípio da legalidade. Ou seja, a administração pública, no exercício do seu poder normativo, ela tem como limite a lei. Se não tiver uma lei que autorize ela a agir de certa forma ou de outra forma, normalmente esse ato administrativo está infringindo o princípio da legalidade, ok? Então vamos imaginar a administração, uma grande base, o Estado, né, que está sobre duas grandes colunas, né? Estamos aqui com o Estado e duas grandes colunas da administração pública. Quem sustenta essa base da administração pública? Quem sustenta essa grande estrutura horizontal da administração pública? São duas, como eu disse para vocês, grandes colunas, que é a ideia da supremacia do interesse público sobre o particular e a ideia da inafastabilidade do alcance do interesse público. Repito, o Estado exerce a sua atividade administrativa a partir de uma ideia de que existe uma supremacia do interesse público sobre o particular. Interesse público sobre o interesse particular. Aqui faço uma ressalva importante. Não é interesse público sobre o direito particular. Então, quando existem interesses conflitantes, a regra geral é que o interesse público precise preponderar frente ao interesse particular. Por que de forma geral e por que preponderar? Porque também nós precisamos de operadores do direito que assim decidam se naquele momento o interesse público de fato precisa ser precisa ter uma preferência do que um determinado interesse particular. Num passado recente, se assim nós observarmos, era uma regra fechada, uma regra estanque, sempre sim o interesse público predomina sobre o interesse particular. Como eu falei para vocês, é uma regra onde o positivismo puro era considerado e hoje em dia não é mais visto dessa forma binária ou talvez extremamente simples, né? 2 mais 2 igual a 4. Nós precisamos sim ter uma análise um pouco mais cuidadosa de cada situação para observar se de fato há a necessidade do interesse público subjugar o interesse particular em uma determinada situação. Mas, de forma geral, ainda essa noção do interesse público ser preponderante frente ao interesse particular é uma das colunas do Estado. Por quê? Porque concede para o Estado poderes que nós particulares não temos. Tá? Concede para o Estado capacidades que nós particulares não temos, como a capacidade de se auto-organizar por meio do exercício desse poder estatal, que determina o poder hierárquico. O Estado tem essa capacidade de escalonar funções, determinar competências, né, tanto dos seus órgãos internos, como muitas vezes na criação de secretarias, de repartições, etc., que não deixam de ser órgãos dentro de uma pessoa jurídica, para melhor atender o interesse público. Ou seja, a ideia do poder hierárquico é sim você escalonar poderes e determinar funções dentro de uma determinada pessoa de direito público para melhor atender o interesse público. E assim decorre um outro poder da administração pública, que é bastante importante, que é o poder disciplinar, ou seja, a capacidade de cobrar dentro de uma estrutura hierárquica
justamente o atendimento dos princípios da administração pública, legalidade, impessoalidade, publicidade, eficiência, e que tenha tudo que fizer, todo o exercício da sua função administrativa, um interesse público como norte, né? Um nexo de causalidade entre o que é feito e o resultado que é esperado. Ou seja, a capacidade que a administração pública tem de delimitar a atuação daqueles que estão dentro da administração pública. Guardem essa ideia, porque ela difere justamente do poder de polícia da administração pública, que significa poder de delimitar a atuação daqueles que estão fora dos muros da administração. Então, essa delimitação interna é caracterizada pelo poder disciplinar, dentro de uma estrutura hierárquica, e o poder de polícia é a capacidade de delimitar a atuação daqueles que estão fora da administração, daqueles que não estão submetidos a um regime hierárquico da administração, que, de forma geral, somos nós, os particulares, os cidadãos. Então, conforme uma lei específica, né, com base, com raízes em normas legais, a administração pública tem a capacidade de delimitar o que nós podemos fazer, o que nós não podemos fazer, dos limites, dos princípios que nós já aqui estabelecemos. E ainda, a administração pública tem a capacidade de regulamentar as leis, de explicar como é que essas leis podem ser concretizadas no mundo real e podem também se autodeterminar, ou seja, autodeterminar as suas regras, né, como pessoas dentro das suas estruturas de pessoas jurídicas ou organizacionais, ou propriamente os seus órgãos internos, que é o poder normativo. Então, de forma geral, temos o poder hierárquico, que é a capacidade da administração se auto-organizar para melhor atender o interesse público, o poder disciplinar, que é a capacidade que a administração tem de limitar aqueles que estão internamente abrangidos, né, pela sua força, pela sua capacidade normativa. Temos o poder de polícia, que é a delimitação, também por meio do exercício normativo das pessoas que estão fora dos seus muros, né, que estão além dos seus muros, e, como mencionei aqui várias vezes, o próprio poder normativo, que é a forma de executar a lei ao mundo real, né, e dar realmente concretude à lei que foi estabelecida de forma geral e abstrata nessa realidade. Então, essa coluna, vamos de novo, temos ali a base da administração pública, com uma coluna específica aqui, que é a ideia da supremacia do interesse público sobre o particular, e ela desdobra em poderes da administração pública, que se ramifica em poder normativo, poder hierárquico, poder disciplinar e poder de polícia. Então, temos a base com uma coluna, uma ramificação e uma sub-ramificação, para que vocês tenham um desenho, consigam desenhar pelo menos esse lado do regime jurídico administrativo. Na segunda coluna que eu mencionei para vocês, temos que desenhar como conter o exercício desse poder. Como eu falei lá na frente, o exercício desse poder precisa ser realizado de forma responsável e responsabilizável. Para que isso ocorra, não basta que nós acreditemos que os gestores públicos vão ter a capacidade ou vão merecer a confiança de todos nós, que estarão, sim, atuando de maneira responsável, e se eventualmente escapar dessa responsabilidade, todos os seus atos serão responsabilizáveis. Nós precisamos de uma certa garantia que isso ocorra. Essa garantia a nossa Constituição nos concede por meio de princípios, sujeições, limitações. Costumo falar para os meus alunos, né, aquelas pessoas que são muito religiosas, tal, e falam assim: eu sou uma pessoa de princípios, eu sou uma pessoa de valores. O que ela está anunciando para o mundo? Ela está anunciando que ela tem limites, né? Ela age com limites maiores do que uma pessoa que eventualmente não tem esses valores religiosos, por exemplo, né, que ela tem. Pode ser outros valores sociais, familiares, etc. Mas esse anúncio de que eu tenho certos princípios, eu tenho certos valores, quer dizer um anúncio de que eu tenho limites. Eu tenho uma série de limites que outras pessoas eventualmente não os têm. Nesse momento eu costumo perguntar para os nossos alunos, talvez seja um exemplo bom, né, justamente para aqueles que estão aprofundando um pouco mais o estudo, e até mesmo para aqueles que estão se preparando para concurso.
qual a diferença nessa perspectiva de direitos e princípios? Quando eu anuncio que eu tenho do princípio, o que eu estou querendo dizer? Quando eu anuncio que eu tenho um determinado direito, o que eu estou querendo anunciar? Olha, quando eu estou anunciando para o mundo, quando eu estou dizendo para o mundo que eu tenho algum direito específico, na verdade estou dizendo para o mundo, estou afirmando que, mundo, você tem um certo limite frente a mim. Existe aqui uma proteção bem clara entre qual é a fronteira entre a minha atuação e a sua atuação. Então eu tenho direitos frente ao mundo. A oposição é basicamente minha frente ao mundo, como, por exemplo, né, direitos do consumidor. Eu não posso ser, de certa forma, enganado, eu não posso receber um produto defeituoso, etc., porque direitos me protegem frente a essa situação. Quando estamos falando de princípio, eu estou protegendo o mundo frente à minha atuação, né? Eu tenho limites frente ao mundo dentro do meu exercício de autodeterminação, dentro do exercício da minha autonomia da vontade. Novamente, repito, está lá no artigo 5º, inciso 2 da Constituição, posso fazer tudo aquilo que a lei não me proíbe fazer. Então, isso determina que preciso seguir uma série de princípios. Então, a administração pública, ela tem princípios muito claros. E os principais princípios, né, aqueles constitucionais, estão no caput do artigo 37. A administração pública não pode agir além ou aquém ou de forma contrária à legalidade, ela não pode agir de forma pessoal, ou seja, ela não pode procurar prejudicar ou beneficiar alguém ou um determinado grupo. Aqueles que estão no exercício administrativo não podem tentar agir por meio de autopromoção, que engloba a ideia de impessoalidade. A administração pública tem critérios morais expressos que determinam como a convivência entre as pessoas poderá ser a melhor possível dentro de um determinado tempo, um determinado espaço, que é o princípio da moralidade, ou seja, estabelece formas de atuação, né, ou estabelece limites de atuação para que exista um mínimo sustentável de convivência entre as pessoas, né, de agir conforme esses padrões, que é a ideia de moralidade. A noção de que os atos administrativos, na medida do possível e também da legalidade, precisam ser públicos, precisam ser transparentes, ao ponto que não atrapalhem outros direitos, né, como, por exemplo, o direito à intimidade, né, e vamos tratar aqui pontualmente, que é o princípio da publicidade, ou seja, a publicidade dos atos administrativos traz uma capacidade de controle que justifica o próprio direito administrativo. Olha como é importante também esse princípio. E temos a ideia da eficiência, o princípio da eficiência, que por si abraça outros princípios, que é o da eficácia e o da efetividade. Então, nós, quando falamos de princípio da eficiência, nós estamos preocupados também com a ideia de que, além de fazer bem feito, nós precisamos fazer conforme a lei e precisamos trazer resultados concretos para o mundo real. Então, no nosso desenho, vamos repetir, temos lá a base, a administração pública e o Estado, que tem uma coluna que é a supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Essa supremacia do interesse público sobre o interesse privado está também escorada, sustentada por uma série de poderes administrativos que nós conversamos aqui, que é o poder normativo, o poder de polícia, poder hierárquico e poder disciplinar. Do outro lado, temos a inafastabilidade do alcance do interesse público. Vamos lembrar aqui de novo. Temos aqui a base com uma coluna X e uma coluna Y, e essa coluna Y é a inafastabilidade do alcance do interesse público. Significa dizer que não há opção, não há faculdade para a administração sempre realizar o interesse público. Ela obrigatoriamente precisa, sim, sempre realizar o interesse público, só que não é qualquer interesse público, nem aquele interesse público dito como indeterminado. Esse interesse público, dito como indeterminado, acaba sendo vazio, acaba sendo nenhum interesse público. Nós precisamos buscar um interesse público que sim traga algum sentido para a administração pública. Por exemplo, vamos abrir uma licitação para a compra de 1 milhão de seringas, né? Se for só, de forma geral,
a ideia de compra de seringas, vamos, numa dessas, poder imaginar que o interesse público é de saúde que está ali envolvido. Porém, especificamente, ela precisa ser comprada de forma emergencial para atender as vacinas que estão, que estão chegando dentro da correria que nós estamos aí para conter a epidemia do coronavírus em 2020. 2021 agora, né, especificamente, que a vacina está chegando de forma um pouco mais veloz. Entendam que, ao concretizar o interesse público, muda-se toda a razão, todo o seu objeto de uma atuação administrativa. E ao mudar a razão, ao mudar o objeto da atuação administrativa, nós sim precisamos nos preocupar se esse objeto, essa razão, está também em conformidade com os princípios da administração pública. Esse é um raciocínio um pouco mais aprofundado, mas é importantíssimo para que tenhamos aí uma noção real do que aquilo que está sendo feito tem como caminho a legalidade, tem como resultado a legalidade, tem como consequência no mundo real um benefício concreto. Não conseguimos fazer esse caminho de benefícios, de verificação de benefícios concretos, quando nós tratamos o interesse público apenas sob a perspectiva de sua indeterminação, porque daí justifica-se tudo. Vamos lá, eventualmente, reformar a fachada de um prédio público em nome do interesse público, mas sem saber necessariamente se a reforma daquela fachada vai auxiliar o objeto daquela atividade administrativa específica, compreendem? Então, esse tipo de raciocínio que ultrapassa novamente aquele sistema binário que nós conversamos, que se aprofunda um pouco mais dentro da ideia do consequencialismo administrativo, que, aliás, é uma das grandes novidades do direito administrativo, que está estabelecido nos artigos 20 e diante e posteriores da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB. Nós temos essa novidade de se preocupar, e de fato é uma novidade, com as consequências do ato. Né? Se essas consequências do ato, tanto no mundo real ou as consequências jurídicas, elas são positivas, elas se conformam também com o direito. Então, hoje em dia, não basta mais ser legal, tem que ser legal e em conformidade com o direito. Tá? Para isso, basicamente, nós temos que ter, né, nessa coluna da inafastabilidade do alcance do interesse público, um respeito ao LIMP, um respeito a esses princípios da administração pública. Então, observem que agora a gente tem uma base que está muito bem estabelecida em duas grandes colunas, que está escorada entre poderes e sujeições que contêm, de certa forma, que limitam o exercício desses poderes, tá? No exercício da atividade administrativa, então, por um lado, e no limite dessa atividade administrativa, se vocês traçarem, né, um encontro, se vocês traçarem duas linhas por encontro, por um equilíbrio dessa atividade, vocês vão observar ali no meio o ato administrativo. Esse ato administrativo ele precisa ser a consequência da atuação dos poderes da administração pública e dos meios de contenção desses poderes da administração pública. E como esse ato administrativo será representado na prática, será tema aí das nossas próximas conversas, tá bom?